Cosmos e Transcendência, rompendo a barreira da crença cientificista, por Wolfgang Smith. Tradução de Percival de Carvalho e vídeo editorial, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. É uma bela edição, vale a pena. Ela contém notas de rodapés que não serão lidas, aliás. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também link para a lista de desejos da Amazon. Você pode fazer como o Wilhelm. O Wilhelm, ele comprou este livro, que agora gravo, e comprou, aliás, outros deste autor. Muito obrigada. Isso é de uma imensa, enorme generosidade. Todos eles serão gravados aqui no canal, não se preocupe, viu? Todos ficarão disponíveis publicamente aqui no canal. Contudo, eu peço toda a paciência, é claro, porque eu tenho diversos livros ainda para gravar, então vamos um a cada vez. Mas tendo toda a paciência, serão todos gravados. Muito obrigada, Wilhelm. E você também pode, então, fazer como ele, ver os autores, ver títulos lá, caso tenha algo que você queira que lá esteja e que não encontre, basta solicitá-lo, eu incluirei para que seja comprado. E também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. Ao tornar-se membro, você fará uma assinatura mensal, que pode ser cancelada a qualquer momento. Os membros versus, eles têm direito a ver as análises de livros que eu faço aqui no canal. E as assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês. Caso isso meu trabalho valha, você concorde e queira fazer parte, é claro. Então essas são as possibilidades. Centavos fazem diferenças, um livro faz diferença. O que não seja possível fará diferença, podem ter certeza. Muito obrigada pela presença. Outra coisa que vocês podem fazer para contribuir com o crescimento aqui do canal é através da sua curtida, do seu compartilhamento, do seu comentário, um ponto que seja, uma exclamação, um muito obrigada, ou qualquer coisa, um emoji. Tudo isso faz diferença em termos de engajamento, né? Então a curtida, o comentário, o compartilhar o vídeo gera engajamento na plataforma e assim a plataforma entende que este conteúdo é importante de alguma forma. Muito obrigada aos que podem contribuir, seja financeiramente ou dessas maneiras gratuitas citadas. Mais uma vez, obrigada pela presença. Finalmente, eu desejo a todos uma boa escuta. Apresentação. Como este livro não poderia deixar mais claro, a Revolução Científica do século XVII proclamou o triunfo de uma determinada cosmovisão científica, racionalista, materialista, com sua epistemologia, o empirismo e os seus procedimentos, o método científico. Ao contrário do que supõe o vulgo, a ciência moderna não é tão somente um modo desinteressado, desapegado e não valorativo de investigar o mundo material. É um complexo de disciplinas e técnicas que se ancora, todo ele, em pressupostos e atitudes de base cultural, relativos à natureza da realidade e às maneiras mais apropriadas de explorar os fenômenos materiais, explicá-los e, talvez, mais significativamente, controlá-los. Com efeito, seria impossível separar dos métodos da ciência moderna as suas teorias e ideologias que fornecem a sua força motriz. E a esse novelo emaranhado, ou no dizer de Wolfgang Smith, aos pressupostos inverificáveis assumidos pelas proposições verificáveis da ciência, que o autor aplica o termo cientificismo. Como o livro deixa igualmente claro, a moderna cosmovisão cientificista é incapaz de admitir Deus, seja lá qual nome se lhe dê. Deus é ora rechaçado como hipótese obsoleta, ora solenemente ignorado, o que afinal dá no mesmo. Outro sim, inaceitável para o cientificismo é todo o senso de sagrado, cuja ausência consiste em uma das características definidoras da modernidade como um todo. Escusado dizer que são da maior grandeza as questões debatidas e tão mal compreendidas na querela entre ciência e religião ou modernidade e tradição.
Para mencionar só algumas das mais salientes, a nossa concepção do que constitui realidade, natureza humana, vida e morte, transcendência e imanência, a relação entre o mundo material e as realidades espirituais mais elevadas. Cosmos e transcendência nos convoca para uma perquirição sobre essas questões. Uma indagação das ortodoxias da ciência moderna à luz da sabedoria tradicional, norteada por princípios e verdades imutáveis, nem novas, nem velhas, mas atemporais. Valendo-se de uma raríssima combinação de qualidades e experiências, Wolfgang Schmidt transita com desenvoltura entre os mundos um tanto arcaicos da ciência contemporânea e da metafísica tradicional. Às suas imponentes qualificações em matemática, física e filosofia, se somou durante décadas de estudo infatigável um vasto cabedal de platonismo, teologia cristã, cosmologias tradicionais e metafísicas orientais. Os horizontes foram-lhe ampliados tanto por diversas experiências profissionais na academia e no mundo high-tech da indústria aeroespacial, como por pesquisas próprias empreendidas no curso da sua desbravadora jornada intelectual e espiritual. Aí temos o raro homem que se põe à vontade, por igual com Eckhart e com Einstein, com Heráclito e com Heisenberg. O Dr. Schmidt não é nenhum obscurantista a rejeitar fatos científicos comprovados. Não é nenhum reacionário a revocar os bons velhos tempos. É um cientista de mente sóbria e um filósofo que tem enfrentado alguns dos problemas mais intimidadores da nossa era, recusando render-se aos lugares comuns e chavões da modernidade. Nesta obra, o Dr. Schmidt escava os próprios fundamentos do pensamento moderno a fim de explicar as rachaduras e fissuras que vêm aparecendo por toda parte, disto que se pensava ser o sólido edifício da ciência. O autor rastreia a linhagem de alguns dos preconceitos modernos mais hipnotizadores, a crença no progresso, por exemplo, e analisa o legado intelectual de figuras como Descartes, Newton, Darwin, Freud e Jung, apresentando as ideias e princípios mais cerebrinos em prosa lúcida e elegante, e inteligível a qualquer leitor receptivo. Cosmos e Transcendência, saído há um quarto de século, é fruto de longos anos de exploração intelectual destemida, ruminação profunda e discernimento maturado. A nossa era necessita com urgência dos lumes lançados pela abrangente investigação de Wolfgang Schmidt, e a editora Sofia Perennis merece todo louvor por trazer uma reedição desta obra percussiente e estimulante a novas gerações de leitores. Harriet Oudmeadow, Universidade La Trobe, Bendigo, Austrália. Prefácio à segunda edição. Este livro tem propósito duplo. Primeiro, apresentar uma crítica do mundo moderno e, com base nisso, expor uma sabedoria metafísica atemporal. A segunda finalidade pressupõe a primeira: mostrar que, enquanto não chegarmos a romper a barreira da crença cientificista, nas palavras do subtítulo, essa sabedoria perene continuará inacessível a nós. Minha fundamental objeção à mundivisão cientificista é que ela concebe o universo exterior como impercebido e impercebível. O mundo concreto, composto de elementos sensórios, tais como cor e som, e deveras de inúmeras qualidades, é assim subjetivizado. Quer dizer, relegado à esfera da mente, ou, se preferir, da função cerebral. Afinando-me com tendências filosóficas de vulto, a começar por Russell e Whitehead, eu julgo essa subjetivização ilegítima e tremendamente falaz. Minha preocupação em Cosmos e Transcendência foi demonstrar, por um lado, que a subjetivização das qualidades não é, como hoje se costuma acreditar, uma descoberta científica, mas um infundado pressuposto filosófico estipulado por René Descartes. E, por outro lado, que esta premissa cartesiana contradiz a sabedoria perene da humanidade. Nessas duas bases, eu pude proceder à realização do intento duplo da obra, conforme definido acima. O livro saiu e as coisas ficaram nesse pé, até que alguns anos depois eu tomei interesse pelo chamado debate da realidade quântica, que se vem travando desde 1927.
O que tem inquietado físicos e filósofos esses anos todos é o profundo desencontro entre as descobertas da física quântica e as nossas ideias costumeiras sobre a realidade física, ao ponto de esses achados nos parecerem paradoxais. Meu maior interesse era verificar se a filosofia tradicional, eu tinha em mente sobretudo as escolas platônicas, poderia dar alguma contribuição de valor para o debate. E que eu descobri após um período de considerável confusão me apanhou de surpresa. A chave para a compreensão da teoria quântica, eu agora percebia, jaz precisamente no reconhecimento de que as qualidades não são, afinal de contas, subjetivas, como todos tinham presumido desde o início do debate. Eis que, uma vez alijada a premissa cartesiana, tudo se encaixa no seu devido lugar, e eu então pude escrever no Enigma Quântico que, abre aspas, o paradoxo quântico é o jeito da natureza de refutar uma filosofia espúria. Fecha aspas. Deu-se assim que aquilo que em Cosmos e Transcendência havia servido de meio para desqualificar a cosmovisão científica se tornou crucial para o entendimento filosófico da física contemporânea. A física pode sim ser interpretada em bases não cartesianas, e essa reinterpretação constitui a retificação necessária para que possamos integrar as descobertas físicas comprovadas em esferas mais altas do saber. A mesma ciência, portanto, que desde os seus primórdios do século XVII se apresentava como hostil à sabedoria tradicional, agora vem, de certo modo, apoiá-la. Há, no entanto, mais por dizer, pois acontece que a referida reinterpretação da física tem implicações decisivas em quase todos os domínios fundamentais da ciência contemporânea. Sob o risco de falar em termos hipercondensados e, portanto, de modo incompreensível, cito aqui alguns exemplos. O novo entendimento da teoria quântica revela um princípio de causalidade vertical, isto é, de causalidade instantânea, não determinada por eventos antecedentes, que se prova atuante não só no que os físicos denominam colapso do vetor de estado, como ainda em todos os âmbitos a que se aplique a noção de projeto inteligente, por exemplo, a arte humana. A distinção ontológica entre o ambiente físico e o perceptível acarreta uma distinção entre o cosmos terrestre e o sideral, o que fundamentalmente desqualifica as asserções reducionistas da cosmologia astrofísica contemporânea. Num universo dotado de qualidades reais, o que costuma chamar princípio antrópico assume um novo e insuspeito significado. A derrubada da premissa cartesiana tem enorme repercussão no problema da percepção e respalda os achados empíricos de James Gibson, o cientista da Universidade Cornell que assombrou as comunidades eruditas com a sua teoria ecológica da percepção visual. A derrubada afeta igualmente o problema mente-corpo no contexto da neurofisiologia, o chamado problema da ligação, binding problem, e permite uma integração das descobertas neurofisiológicas das antropologias tradicionais. Tanto baste para indicar a extrema fecundidade de abandonar a premissa cartesiana e, em consequência, voltar à normalidade metafísica. O que eu quero transmitir ao leitor neste prefácio atualizado é que o livro, em suas mãos, não deve ser visto bem como o término de uma investigação, mas sim como um recomeço, um novo ponto de partida na busca da verdade. Camarillo, Califórnia, janeiro de 2008. Capítulo 1. A ideia do universo físico. Nada parece mais certo do que nosso conhecimento científico do universo físico. Mas o que, afinal, é o universo físico? Dizem-nos que ele se constitui de espaço, tempo e matéria, ou de espaço-tempo e energia, ou sabe-se lá que coisa ainda mais abstrusa e menos imaginável. Mas seja lá o que for, dizem-nos em termos inequívocos o que ele exclui. O universo físico, segundo o que todos aprendemos, exclui quase tudo quanto compõe ao mundo na perspectiva humana comum. Exclui, portanto, o azul do céu e o rugido das ondas a arrebentar, a fragrância das flores e todas as incontáveis qualidades, meio percebidas, meio intuídas, que emprestam cor, encanto e significado ao nosso meio ambiente terrestre e cósmico.
Exclui, na verdade, tudo o que se possa imaginar ou conceber, senão em abstratos termos matemáticos. Mas como fica então o nosso habitat? Este mundo comezinho e singelo, pintado pelos artistas e cantado pelos poetas. Será concebível que haja dois mundos? Um âmbito visível, digamos assim, e além desse, o universo físico que só a ciência pode desvendar? Se falássemos em nome da teoria dominante, teríamos de responder a só um mundo real e objetivamente existente, o que é, com efeito, precisamente o universo físico, e nada mais. Este uno e único mundo, ademais, embora seja a causa da percepção, não é percebido ele próprio, pois o que se apresenta no ato da percepção, entendida no sentido de uma exposição imediata, por exemplo, a percepção da vermelhidão, é tido como particular e subjetivo, e, portanto, de certo modo, ilusório. Sejam lá o que forem essas imagens mentais, elas não têm lugar dentro do universo físico e, em consequência, não têm existência real ou objetiva. A humanidade, ao que tudo indica, vem sendo desde tempos imemoriais engambelada pelos próprios sentidos, porquanto tem atribuído ao mundo externo uma série de qualidades que ele não possui. Nas palavras de Alfred North Whitehead, abre aspas, a natureza leva o crédito por aquilo que em verdade se deve a nós mesmos, a rosa pelo seu perfume, o roxinol pela sua canção, o sol pelo seu esplendor, resplendor. E os poetas estão redondamente enganados. Deviam eles dirigir os seus versos a si próprios e deviam torná-los ódios de autocongratulação pela excelência da mente humana. A natureza essa é um negócio enfadonho, sem som, sem cheiro, sem cor. Nada mais que o precipitar infindável e absurdo de matéria. Fecha aspas. Eis aí a hipótese familiar e, no entanto, perenemente espantosa que está no coração da Weltanschauung. Não sei se é exatamente esta pronúncia, mas Weltanschauung científica. O conceito de bifurcação, para usar o termo de Whitehead. A saber, o que se bifurca, o que se parte em dois, são as qualidades ditas primárias e secundárias, as coisas que se podem descrever em termos matemáticos e as coisas que não. Falando logicamente, o postulado da bifurcação equivale a identificar o chamado universo físico, o mundo tal qual percebido pelo estudioso da física, com o mundo real per se, mediante o artifício de relegar tudo o mais, tudo o que não caiba nessa concepção, a um limbo ontológico situado fora do mundo das coisas objetivamente existentes. Com isso, o postulado elimina de um só golpe justo aqueles aspectos do mundo que se provam refratários à descrição matemática, quer dizer, todos os elementos irredutíveis à extensão e número. O que resta daí é um universo inerentemente matemático, bem aquilo que uma ciência baseada na medição e no cálculo poderia esperar dominar. Resta, por outras palavras, isso que vimos chamando universo físico, tomado não como mera abstração ou modelo útil, mas como a própria realidade objetiva. Certa ou errada, diga-se logo que essa redução do mundo às categorias da física não é, como tantos acreditam, uma descoberta científica, e sim um pressuposto metafísico embutido na teoria desde o princípio. Na verdade, a tese remonta a Galileu e Descartes, como teremos ocasião de ver no capítulo 2. Daí foi transmitida a Newton, que se apropriou das concepções metafísicas básicas dos seus colegas europeus, incorporando-as aos principia, geralmente na forma de escolhos aos seus teoremas científicos. E daí, é claro, veio penetrar no pensamento científico vigente. Não deixemos, contudo, de observar que no decurso dessa transmissão aconteceu à doutrina algo notável. Por um lado, encontramos Newton apregoando a nova metafísica bifurcacionista com todo o enorme peso da sua autoridade científica, a ponto de se pôr com intrincadas discussões na Optics, a fim de demonstrar como as qualidades secundárias surgem dentro da alma, ou substância pensante, a qual, segundo a sua concepção,
se localiza no interior de uma pequena câmara do cérebro, o chamado sensório. Por outro lado, em numerosas outras ocasiões, quando ele não se esquece do empirismo, como observa Edward A. Burt, abre aspas, Newton considera que o homem vive em imediato contato perceptual e consciente com as próprias coisas físicas. São elas mesmas que nós vemos, cheiramos e tocamos. Fecha aspas. E, mais surpreendente ainda, ele chega até a extrapolar esse conhecimento sensorial ao nível atômico, conforme lemos na seguinte passagem dos Principia. Abre aspas. Não conhecemos a extensão dos corpos, senão por meio dos nossos sentidos, e estes não alcançam a extensão de todos os corpos, mas, por percebermos a de todos os corpos sensíveis, atribuímo-la universalmente a todos os mais. Aprendemos pela experiência que muitíssimos corpos são duros, e tendo em vista que a dureza do todo resulta da dureza das partes, podemos com justeza inferir a dureza das partículas indivisíveis, não somente dos corpos que sentimos, mas de quaisquer outros. Que todos os corpos são impenetráveis, chegamos a sabê-lo não pela razão, mas pela sensação. Fecha aspas. Para mais, o Newton empirista se entrega a incessantes polêmicas contra o que chama hipóteses, que entende como toda e qualquer afirmação não derivada de fenômenos sensíveis e não sustentada por rigorosos experimentos. Julga pertencer em suas próprias teorias à filosofia experimental, disciplina que acredita inconciliável com hipóteses de qualquer tipo. Isto vai enunciado com clareza nos Principia. Abre aspas. O que quer que não se deduza de fenômenos, chamemo-lo hipótese. E hipóteses, sejam elas metafísicas ou físicas, possuam elas qualidades ocultas ou mecânicas, não têm lugar na filosofia experimental. Na filosofia experimental, determinadas proposições se inferem de fenômenos e depois se generalizam por indução. Assim foi que se descobriu a impenetrabilidade, a mobilidade e a força motriz dos corpos, bem como as leis do movimento e da gravitação. Fecha aspas. Em suma, a herança newtoniana revela-se multifacetada e curiosamente equívoca. Além da mecânica, da óptica e dos teoremas gravitacionais, contém os elementos da metafísica cartesiana e um positivismo inflexível, tudo ajuntado num magnum opus de influência incalculável. Não há dúvida de que o dogma da bifurcação lucrou imenso com essas associações. Como observa Burt, abre aspas, feitos esplêndidos e inquestionáveis deram a Newton autoridade sobre o mundo moderno, que, sentindo-se libertado da metafísica tradicional pelo Newton positivista, se sentiu agrilhoado e subjugado a uma metafísica exatíssima pelo Newton metafísico. Fecha aspas. Para dar só uma ideia das enormes implicações dessa metafísica exatíssima que veio impor-se ao mundo moderno, gostaríamos de citar uma última passagem do Tratado de Burt. Abre aspas. Onde se inculcasse a fórmula da gravitação universal, ali se insinuava, como um envolvente nimbo de crença, que o homem não passa de um insignificante espectador local, mísero subproduto de um mecanismo automovente perpétuo, o qual já existia infinitamente antes dele e aí continuará para sempre depois dele, sagrando o rigor das relações matemáticas e condenando à impotência toda imaginação ideal, um mecanismo que se constitui de massas brutas largadas por aí a pervagar, sem propósito, um indesvendável espaço e tempo, e desprovidas de quaisquer qualidades satisfatórias aos interesses da natureza humana, salvo o objetivo central do físico matemático. Fecha aspas. Em finais do século XIX, quando parecia já praticamente certa a vitória da física newtoniana, acompanhada do seu envolvente nimbo de crença, começaram a sobrevir-lhe algumas dificuldades imprevistas.
o formidável progresso da física, combinado com o desenvolvimento da tecnologia moderna e a evolução dos instrumentos científicos, preparou o terreno para certos experimentos melindrosos, cujos resultados pareciam não se enquadrar na teoria aceita. Tentativas de modificar a teoria por meio de hipóteses ad hoc invariavelmente deram um resultado insatisfatório, e a física newtoniana, como se sabe, por força, acabou abandonada como teoria fundamental ou primária, posto que tenha sobrevivido com capacidade limitada, como a teoria apropriada a investigar certo domínio intermediário ou mesocósmico da realidade física. Curiosamente, a própria pujança da teoria, aquelas incríveis precisões que por pouco não converteram o mundo à doutrina newtoniana, foi justo aquilo que precipitou a sua derrocada. As dificuldades em questão impeliram alguns dos cientistas mais destacados a reexaminar com todo cuidado os fundamentos da física newtoniana. Sob a influência do positivismo lógico e escolas filosóficas afins, buscou-se tirar a limpo a relação entre os conceitos físicos fundamentais e os fatos observáveis. Após séculos de domínio newtoniano, começavam os espíritos mais audaciosos a dar-se conta de que a física não lida com entidades absolutas a permanecerem ad aeternum sob o véu da observada e observável natureza, mas sim que, bem ao contrário, ela lida precisamente com o que é ou pode ser observado mediante procedimentos físicos especificados. Passados mais de 200 anos, voltavam os físicos a travar a luta contra as hipóteses, vindo a descobrir que a física newtoniana não era, afinal, a pura filosofia experimental que alegava ser. Como nota Eddington, abre aspas, a teoria da relatividade foi a primeira tentativa séria de lidar imprescindivelmente com os fatos em si mesmos. Antes disso, os cientistas professavam um profundo respeito aos fatos crus da observação, mas jamais lhes ocorreu averiguar o que eram eles. Fecha aspas. O que seja fato cru da observação, é claro, está muito condicionado ao domínio de magnitudes físicas com que o cientista se ocupe e à sensibilidade dos instrumentos de medição que ele use. Num sentido, também a física clássica trabalhava com fatos crus. Como todo mundo sabe, a precisão dela era perfeitamente adequada ao campo de aplicações que mais lhe concernia. Onde residia a estranha deficiência da física clássica, e é isto com certeza o que Eddington tem em mente, era na compreensão dos seus próprios métodos, conforme evidenciado pela sua incapacidade para dar uma explicação clara e coerente do seu real modus operandi. Para piorar, não se tinha praticamente nenhuma consciência dessa falta. No transcorrer de toda a era newtoniana, um nimbo de noções confusas camuflava o problema, e uma mística de infalibilidade, por sua vez, sustentava o nimbo. Até o fim, a física clássica se enxergou a si mesma como uma estrutura coerente e racional, solidamente assentada sobre o fundamento inabalável do fato empírico. Como sabemos, tal autoimagem da ciência veio a mudar por efeito de uma análise crítica, uma espécie de epistemologia científica que começou a ser empreendida a sério nas primeiras décadas do século XX. E não só essa análise trouxe à tona a já referida incapacidade da física clássica para dar uma explicação coerente e racional de si mesma, mas também, o que é ainda mais importante, levou à conclusão espantosa de que é pura e simplesmente impossível dar semelhante explicação. Ora, esta impossibilidade deve-se a existirem no esquema clássico certas grandezas que se revelam em princípio imensuráveis, ou melhor, mensuráveis apenas com um limitado grau de precisão. Como seria de esperar, o domínio mesocósmico da realidade física, no qual a física clássica tinha provado seu valor, coincide exatamente com o domínio de grandezas físicas, no qual esse limitado grau de precisão é suficiente para evitar discrepâncias observáveis. Fora do domínio mesocósmico, a física clássica desmorona. O avançar para além desses limites exige uma teoria em que pelo menos um dos inobserváveis clássicos seja eliminado,
com a criação de um novo formalismo matemático. Para indicar de forma mais concreta o que vimos expondo em termos bastante gerais, consideremos o trivial conceito de simultaneidade. Normalmente, não temos nenhuma dúvida de que a simultaneidade se define em escala global, como se só o proferir a palavra agora já bastasse para determinar um instante de tempo particular em todo o comprimento e largura do universo. Se, todavia, nos pusermos a indagar que espécie de observação nos permitiria determinar se dois eventos distantemente separados são ou não simultâneos, vamos descobrir que a coisa é um pouco mais complicada. Assim, se por acaso um raio atinge a ponta dianteira de um trem em movimento e outro lhe atinge a traseira, pode dar-se que esses dois eventos sejam simultâneos quando observados do trem e não simultâneos quando observados do solo. E mais, a ordem de precedência, se A precede B ou B precede A, também dependerá em geral do quadro referencial adotado. Naturalmente, desde que se tomem dois eventos não separados por vastas distâncias astronômicas e dois quadros referenciais que tenham pequena diferença de velocidade entre si, em comparação à velocidade da luz, então as discrepâncias não serão observáveis. Por outras palavras, sob condições ordinárias de medição, o conceito de simultaneidade detém significação absoluta. Já fora desse domínio restrito, aí entra em jogo a relatividade do conceito, ou seja, a sua inobservabilidade em termos absolutos. É quando a física clássica cai por terra. Pois bem, como demonstrou Einstein com a sua teoria da relatividade especial, a dificuldade básica pode ser resolvida pela fusão entre o espaço físico e o tempo físico num só espaço-tempo tetradimensional, o que, com efeito, alija a noção de simultaneidade absoluta. A teoria, como todos sabem, produziu resultados brilhantes e estarrecedores, incluindo a fatídica fórmula E igual a mc², energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Veio a ser confirmada por incontáveis medições e observações e ocasionou diversos avanços tecnológicos extraordinários. Além disso, constitui o ponto de partida de uma linha teórica ainda mais sofisticada, as teorias do campo gravitacional e do campo unificado, que podemos descrever como a fusão entre o espaço-tempo e a matéria num só, como se chama espaço-tempo curvo, onde a matéria e até mesmo os campos eletromagnéticos passam a meras propriedades geométricas do contínuo subjacente. Cumpre notar que essas teorias relativísticas se reduzem à física clássica no domínio mesocósmico, ou em termos mais formais, elas se reduzem à teoria clássica enquanto a velocidade da luz tenda ao infinito, sendo tal o caso limite em que a simultaneidade distante tem significado físico. A teoria da relatividade é, portanto, um refinamento da física clássica, baseado na eliminação de um inobservável particular. O seu domínio, ademais, vai muito além das fronteiras mesocósmicas para abarcar as dimensões astronômicas, o macrocosmo físico. Por outro lado, também este domínio não é ilimitado, na medida em que a física relativista se apropria de outros inobserváveis clássicos, quais sejam grandezas que se tornam inobserváveis na outra extremidade da escala, no mundo dos átomos e partículas fundamentais. A título de ilustração, consideremos a posição e velocidade de uma partícula. Consideremos posição e velocidade de uma partícula. De acordo com a descrição clássica, toda partícula ou ponto de massa tem uma posição e uma velocidade bem definidas a cada instante de tempo. No tocante a um sistema de coordenadas locais, a localização consiste, portanto,
no par formado por coordenada de posição Q e coordenada de velocidade V. Pois bem, veio a revelar-se que o par QV, posição e velocidade, é um inobservável microcósmico, porque, de fato, segundo reza o famoso princípio da incerteza anunciado por Heisenberg, quanto maior for a exatidão com que se consiga determinar uma das duas coordenadas, menos se conseguirá saber a respeito da outra. Falando mais precisamente, se substituímos a velocidade v pela correspondente coordenada de momento linear p igual mv, onde m designa a massa, p, a posição, é igual a massa vezes a velocidade, mv, p igual mv, então o princípio estabelece que o produto das respectivas incertezas de Q e de P não pode ser inferior à chamada constante de Planck, H. Uma vez que H, constante de Planck, é uma quantidade ínfima, aproximadamente 6,626 vezes 10 a menos 27 ergs, a inobservabilidade do par Q e P não se manifesta sob condições ordinárias de medição. Quando se passa à observação de átomos e partículas fundamentais, por outro lado, aí sim ela aparece e realmente desempenha papel crucial. É por essa razão que tanto Heisenberg como Schrödinger engendraram um novo formalismo matemático. Os de ambos se equivalem, como mais tarde se descobriu, capaz de eliminar o par Q e P, assim como uma série de inobserváveis similares. A teoria resultante, de mais a mais, veio trazer ordem ao caos da precedente teorização quântica e tem tido enorme êxito em explicar uma amplíssima gama de fenômenos microscópicos. Ao menos no primeiro nível, por assim dizer, do domínio microfísico, essa bem pode ser a teoria certa. Como seria de esperar, a mecânica quântica reduz-se à teoria clássica enquanto H tende a zero, sendo tal o caso limite em que a posição e momento é observável. Num sentido, a teoria da relatividade e a mecânica quântica ambas dessolidificaram o universo físico. Mais precisamente, elas demonstraram a insuficiência daquelas vulgares noções a respeito da matéria, derivadas em parte do senso comum, em parte da física clássica. Ainda que essas concepções tenham um viso de verdade e alto grau de utilidade dentro do domínio mesocósmico, a validade delas restringe-se a esse âmbito. O próprio mesocosmo, assim, foi destituído da sua realidade aparentemente absoluta e rebaixado à condição de fenômeno. Tornou-se um aspecto do universo físico em relação ao homem. Estritamente falando, nós caímos em ilusão no momento em que esquecemos essa relatividade e atribuímos a tal cosmos uma espécie de realidade independente que ele não possui. E quanto às novas teorias físicas? Poderão elas proporcionar um conhecimento mais que fenomênico do universo? No caso da relatividade, que é com efeito uma teoria de invariantes, quer dizer, de grandezas não dependentes de observações particulares, fica até certo ponto a critério de cada um atribuir ou não uma realidade mais que formal à estrutura invariante, seja esta um espaço-tempo curvo ou outra. A questão divide a opinião dos especialistas. Ao passo que o próprio Einstein se inclinava à interpretação realista da teoria, parece que a maioria dos físicos proeminentes tomam um partido contrário. A resposta, em grande parte, dependerá do quanto se leva a sério a mecânica quântica, pois, de fato, esta teoria nos obriga a admitir que o conhecimento científico é irremediavelmente fenomênico. Um conhecimento não de coisas em si mesmas, mas de coisas em relação ao observador. Conforme o exprimiu Heisenberg, abre aspas, se se pode falar em uma cosmovisão das ciências exatas na nossa época, ela refere-se já não a uma visão do cosmos, mas a uma visão das nossas relações com o cosmos. Fecha aspas.
No caso da mecânica quântica, essa sua subjetividade reflete-se no seu próprio formalismo. Na formulação de Schrödinger, o sistema físico é representado formalmente por uma chamada função de onda, a qual, entretanto, não se presta a descrever o sistema físico em si, mas antes a incorporar o nosso conhecimento dele. Já muito se debateu se esse conhecimento seria inerentemente estatístico, de modo que a função da onda, a função de onda, serviria como um catálogo de expectativas, para usar a expressão de Schrödinger. Em todo caso, ela é, de uma certa maneira, um catálogo de informações. Expressão esta de Pauli, de onde se extraem informações pela aplicação de operadores matemáticos que representam formalmente grandezas mensuráveis. Por exemplo, existe um operador a representar a coordenada de posição Q de uma partícula e outro a representar a correspondente coordenada de momento linear P. Só que não existe nenhum operador a representar o par inobservável Q e P. Além disso, em geral, um operador não pode extrair do catálogo um valor preciso, já que essa operação obviamente resultaria na determinação exata dos inobserváveis, como o par QP, por exemplo. Ademais, o próprio formalismo matemático garante que a precisão das informações sobre, digamos, a variável Q contidas numa dada função de onda seja universalmente proporcional à precisão das informações sobre a variável dita conjugada P. Por aí se nota que o princípio da incerteza de Heisenberg pode ser derivado do formalismo como teorema matemático. Quer dizer, a função de onda é um catálogo de informações que não nos informa tudo o que queiramos saber a respeito de um dado sistema físico. A questão, porém, é que ele nos informa tudo o que podemos saber. Isso torna-se razoavelmente plausível quando se considera que qualquer medição implica uma interação física entre dois sistemas, o sistema a ser medido e o sistema por meio do qual se realizará a medição, composto por instrumentos, mais raios de luz e outras partículas-teste. Já se vê que a medição ela própria perturba o primeiro sistema. Ora bem, a teoria quântica afirma que a transferência de energia entre dois sistemas não é um processo inerentemente contínuo, mas envolve unidades discretas ou quanta que têm um valor pequeno, mas fixo. Essa afirmação implica, em especial, que a perturbação no primeiro sistema só pode ser reduzida até certo ponto, caso a medição chegue a efetuar-se. Seria admissível, pois, dar ao princípio da incerteza a seguinte interpretação: uma medição de, digamos, Q perturba a partícula de tal forma que afeta uma subsequente medição de P. Quanto mais certeira for a medição de Q, maior será a perturbação na partícula observada e a resultante incerteza de P. Em contrapartida, não se deve levar a interpretação longe demais, visto conter ela o tácito pressuposto de que uma partícula tem em si mesma posição e momento definidos, não obstante a possibilidade de uma medição de uma coordenada causar alguma perturbação incontrolável a outra. E está claro que tal pressuposto é injustificado e inverificável. É uma dessas coisas que a física vem já há 7 ou 8 décadas desdobrando-se para eliminar. Dir-se-ia uma dessas hipóteses com a cabeça a prêmio. Readotá-la a esta altura, quando ela já não atende a nenhuma necessidade e não acrescenta absolutamente nada, seria passar batido pelo propósito da física. Mas há um motivo ainda mais contundente para abandonar a hipótese em causa. A presumida posição e o presumido momento não existem. Porque, para começar, a rigor, não existem partículas. É que, em virtude do chamado dualismo onda-partícula, só tem cabimento falar em partícula com relação a certos gêneros de experimentos, e com o entendimento de que, em outros gêneros de experimentos, a mesma realidade física fundamental se manifestará já aí como onda, a distribuir-se continuamente.
Dado que os conceitos de partícula e de onda se excluem por definição, impõe-se concluir que a realidade física em si não é nem partícula nem onda. Tudo o que se pode afirmar é que, a certos respeitos, ela se comporta como se fosse partícula e, a outros respeitos, como se fosse onda. Conste-se que esse dualismo onda-partícula vale para todas as formas de matéria ou energia, sejam ondas eletromagnéticas, a luz, sejam partículas fundamentais, elétrons. Obviamente, esse fato notável põe em nova perspectiva o princípio da incerteza. Com efeito, exige tal princípio. Pode-se dizer que a incerteza quântica dá a justa medida suficiente para impedir-nos de detectar a chamada partícula com precisão, tal que lhe eliminasse a característica de onda. Pode-se dizer que a incerteza quântica dá a justa medida suficiente para impedir-nos de detectar a chamada partícula com precisão tal que lhe eliminasse a característica de onda. Proporciona, assim, a devida margem de manobra necessária para que o dualismo onda-partícula exista. Aquilo que a um olhar mais ou menos clássico se afigura uma lacuna em nosso conhecimento é só, afinal de contas, uma dose de falsas expectativas. A teoria quântica não atende a nenhum pedido da física clássica, jamais lhe cedendo o mais ínfimo conhecimento. É fiel ao princípio da incerteza e justa com ambos os lados do dualismo onda-partícula. Não é a teoria quântica, portanto, que frustra nossas expectativas clássicas, mas a natureza mesma. A realidade não se conforma ao sonho. Parece que a descrição clássica do universo físico foi erodindo até dela sobrar pouco, se tanto. Com toda a sua exatidão e as suas pretensões quase absolutas, o quadro provou-se humano, demasiado humano. A isto alguém poderá responder que a descrição newtoniana teve o mérito de ser o primeiro tiro ao alvo, uma tentativa inicial de construir um modelo adequado de realidade física, e que, com o progresso da ciência pelos séculos afora, a humanidade naturalmente pôde esperar alcançar modelos cada vez melhores, a oferecerem um quadro mais e mais exato de como as coisas são. Segundo se constata, porém, essa avaliação otimista fundamentalmente elabora um erro. Fenômeno curioso, à medida que o quadro vai entrando em foco, por assim dizer, a imagem se decompõe e, por fim, se apaga. Inevitavelmente chega a um ponto em que o próprio quadro se dissolve, deixando apenas um conjunto de equações de campo e um cálculo operacional como uma espécie de esqueleto formal daquilo que foi um dia uma visão física do mundo. Parece que a caça misteriosamente se evadiu da rede bem no instante de ser apanhada por ela, porque, como observou Schrödinger, foi justo quando conseguimos rastrear individualmente átomos ou partículas fundamentais que nos vimos obrigados a rejeitar a ideia de serem tais corpúsculos entidades fundamentais. Assim, o que quer que a rede tenha chegado a apanhar, e as especulações a este respeito vão nas mais variadas direções, com toda a evidência, não é a caça original. As coisas em si newtonianas que se dizia povoarem o universo físico. O que foi feito então do próprio universo físico? Qual o status desta ideia à luz do conhecimento contemporâneo? Do ponto de vista puramente técnico, vê-se numa olhada rápida que o conceito não desempenha nenhum papel que seja na economia do pensamento científico exato, nem jamais o fez no passado. E, todavia, a ideia permanece no fundo do nosso pensar como uma pressuposição implícita que serve para moldar e definir a visão científica do todo. Se hoje se deve admitir que o objeto imediato da investigação científica é o que Heisenberg chama as nossas relações com o cosmos, então, para todos os cientistas, excetuando-se, em todos os casos, os mais sagazes, esse cosmos é ainda o que tem sido desde os tempos de Newton. Numa palavra, o universo físico.
que esta ideia, ou equivalentemente o postulado da bifurcação, se tenha provado carente de aval científico, não a torna inválida como conceito ou postulado, apenas a torna opcional, num sentido, e curiosamente alheia à atividade científica. Enquanto isso, a premissa continua a ser o que sempre foi, um pressuposto metafísico que se sustenta ou se derruba em bases estritamente filosóficas. Será de interesse, portanto, voltar mais uma vez até os seus primórdios, a fim de relatar a origem e as subsequentes fortunas filosóficas desta ideia crucial.